da NPO Kibono Hikari. E para iniciar, vamos dizer como é que esse projeto foi desenhado, né? Da onde veio a motivação. O projeto Escola para Todos, ele vem a partir dessa pesquisa que traz dados importantes e alarmantes sobre a educação das crianças nipo-brasileiras, né? De uma forma geral, 41% das crianças estrangeiras estão com dificuldades na escola japonesa, e desses 41%, 25 são brasileiras, e, de acordo com a região de Haiti, há 2.563 crianças fora da escola, né? Então, esses dados chamam a atenção para esse contexto que o projeto foi desenhado para atender essa demanda, essa necessidade que cresce a cada dia. O projeto, ele é sustentado a partir de quatro pilares. Hoje, a nossa roda informativa ela está nesse pilar do informar, que busca orientar sobre a educação das crianças, dos jovens, né, dos adolescentes, sobre a língua materna, sobre essa educação bilíngue e sobre toda essa demanda que envolve o contexto escolar das crianças aqui no Japão. Também esse projeto oferece o acolher, o pilar acolher, ele está fundamentado em oferecer atendimento às famílias que precisam, né, de apoio, de ajuda em relação a dúvidas, e esses atendimentos lá no final a gente vai disponibilizar um QR Code onde você pode estar agendando, né? A gente tem uma agenda onde você consegue um atendimento específico com pedagogas, psicóloga, né, uma equipe do projeto preparada para receber vocês. Em relação ao pilar pesquisar, a partir de todas essas informações que são levantadas com esses atendimentos, o projeto busca levantar dados sobre a comunidade para que haja uma continuidade desse projeto futuramente, né, a partir de todo esse levantamento que está sendo feito a partir dos atendimentos. Em relação ao Pilar Educar, o projeto também oferece o Free School Online, 3 vezes por semana, né? Atende crianças de 6 a 15 anos, jovens de 15 anos, e busca estar oferecendo também essa educação para essas crianças que estão fora da escola, né? Como uma possibilidade de frequentar as aulas online e depois sendo redirecionados, né, através do projeto, voltando para o ambiente escolar. Hoje a nossa roda informativa tem como tema a dupla limitação, né? As nossas rodas acontecem mensalmente, ao final de cada mês, e trazem temas muito pertinentes. Hoje o tema é de muita importância, né? Os nossos colaboradores hoje são a Fernanda Kikuchi e o Christian Kikuchi, que vão colaborar conosco nessa noite para entender melhor sobre esse tema, né? A Fernanda, ela é formada aqui no Japão pela Universidade em Aichi, né? Formada em Letras e Linguística, fundou a Zoe Academy Japan, que tem como objetivo prestar assistência, né, apoio às famílias de crianças que estudam em escola brasileira, japonesa, desculpa, que estudam em escola japonesa, assim como os adolescentes também. O Christian Kikuchi, né, chegou no Japão aos 16 anos, sem saber se poderia continuar essa trajetória escolar, né, foi trabalhar em fábrica e após conhecer um professor, iniciou os estudos no ensino médio japonês, né, e depois seguiu essa trajetória escolar, numa escola profissionalizante de línguas. Junto com a Fernanda, né, os dois lideram esse trabalho na Zoe Academy, que é de suma importância para a nossa comunidade, pois colaboram assim diretamente nessa assistência
as famílias de crianças em escolas japonesas. E é um prazer estar com vocês essa noite. Obrigada pela participação e estamos muito gratos, pela presença de vocês e muito obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. A gente vai estar falando sobre a dupla limitação nas crianças, né, bilíngues aqui no Japão, né, filhas de imigrantes, né? Vou usar aqui o contexto, né, dos imigrantes brasileiros, né, para falar, tá, sobre esse assunto. Ok? Eu sei que é um assunto bem complexo, então se vocês forem tendo dúvidas, não tem problema em me interromper, tá? E também vou ir perguntando, porque eu sei que é um assunto que gera ainda muitas dúvidas, e na verdade é um assunto ainda recente, né? Até mesmo os estudos, as pesquisas sobre esse assunto, assim, de no máximo 30, 20 anos para cá, né? Então é um assunto bem recente mesmo. Então, primeiro, começando com a definição de bilinguismo, né? O que seria, né, o bilinguismo ou um bilíngue? Tá? Então, ainda, na verdade, não há uma concordância no meio acadêmico quanto à definição do que é ser um bilíngue, né? Há estudiosos que dizem, né, que ser bilíngue significa ter controle nativo das duas línguas ou das várias línguas que a pessoa consegue falar, né? Já outros defendem que bilíngue é alguém que possui, né, algum grau de competência, né, ali, mesmo que mínima, dentro das quatro habilidades linguísticas, né, que seria falar, ouvir, ler e escrever em uma língua diferente da sua língua nativa. Né? Então, no Japão, nós temos, né, esse tipo de bilíngue aqui, que seriam as crianças filhas de imigrantes, né, brasileiras também, mas por causa ali do contexto familiar, né? Entende o português, mas acaba só respondendo os pais em japonês. Então, mesmo essas crianças que não falam o português, mas compreendem, né, os pais conversando em casa, pode ser encaixado, né, como bilíngue, dependendo ali, né, do contexto e do ponto de vista, né? Mas como eu disse, há pessoas que dizem que não, isso não é ser bilíngue, porque não está falando, né, propriamente dizendo. Então, ainda não há ali uma concordância dentro do meio acadêmico quanto ao ser bilíngue, né? Então, isso é muito importante compreender, antes de tudo, né? E o porquê é tão difícil, né, definir, né, o bilinguismo, ou o que é o ser bilíngue, tá? Porque o bilinguismo, ele é um processo, né, diretamente influenciado por fatores que incluem, né, a idade em que a segunda língua é introduzida, o grau de exposição à língua, as oportunidades e a necessidade para o uso do idioma, né? Então, realmente, é difícil a gente definir o que é ser bilíngue ou bilinguismo, porque cada indivíduo é único e cada indivíduo cresce em um contexto diferente. Então, as línguas que o indivíduo ele consegue falar têm a sua finalidade na vida dele, né? Então, para uns, o português, né, é um meio de comunicação com os pais, para conversar com a mãe, com o pai em casa, somente isso e não passa disso, né? Já o japonês vai ser a língua ali de sobrevivência dentro da escola, que ela precisa aprender, né, as matérias escolares, precisa conviver, né, todo ali aquele mundo fora de casa. Então, dependendo de como, né, essa criança ou esse indivíduo encara essa realidade, vai ali, ele vai ter mais domínio em um e menos em outro, ou ele vai ter um domínio, né, equilibrado nas duas línguas. A gente vai falando sobre isso também, né, mais adiante. Mas é importante entender, então, que é um processo, né, e para cada indivíduo pode ser diferente por causa do contexto onde essa criança, né, esse indivíduo cresceu. Tá? Então, o tempo de exposição, a identidade cultural também do bilíngue conta muito, né, e a função que o idioma tem, né, dentro da vida, né, dessa pessoa e da comunidade também que ele está inserido. Né, tudo isso pode influenciar, né, no domínio das línguas, né, que a pessoa fala, ok? Ok, né? Então, retirei aqui esse texto aqui, né, de uma pesquisa. Então, o bilinguismo, ele não é apenas um fenômeno de linguagem, né, mas é uma habilidade com relação direta ao seu uso, né, a quantidade e intensidade do uso das línguas que irá determinar o nível de proficiência atingido pelo bilíngue em cada uma de suas línguas.
Então, entendendo esse contexto aqui, eu quero que vocês escutem, né, as próximas explicações, porque é realmente isso que vai fazer sentido, né? Eu escuto muitos pais, né? Acredito que a maioria que já possa ter escutado, a criança é uma esponja, uma esponjinha, joga lá na escola que ela vai aprender o japonês. Sim, até certa parte, né? Então, a parte que entra nesse fenômeno de linguagem, né? A criança está sendo exposta a um idioma diferente, a uma cultura diferente, então ela vai sim acabar absorvendo aquilo e, de certo modo, reproduzir aquilo, né, a maneira dela, né? Que seria começar a falar ali da maneira dela. Isso é um fenômeno de linguagem natural, é um processo natural que pode acontecer. Agora, o bilinguismo não é só isso, ele também é uma habilidade. E para que essa habilidade cresça, evolua, né, e se torne uma ferramenta para aquele indivíduo, né, ela precisa usar, ela precisa ter intencionalidade no uso daquela língua. Então, isso já não é mais natural, né, é intencional. Então, não é só joga lá na escola que ela vai aprender e vai ser igual ao japonês, né? Então, essa fala acaba caindo aqui, né, com essa explicação, tá? Ok, opa. Né? Então, entendendo isso antes, a gente pode colocar ali o bilinguismo, o bilíngue, a fase, né, que a gente aprende a segunda língua, em 3 classificações. Na verdade, existem várias, tá? Não é só essas 3, tem muitas, na verdade, mas eu coloquei essas 3 aqui porque é as que fazem mais sentido para o nosso contexto aqui, tá? Imigrantes brasileiros no Japão, ok? Mas só para vocês entenderem que tem muito mais classificações. Tá? Então, o primeiro, eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu mouse. Conseguem enxergar? Parece? Deixa eu... né? O primeiro seria o bilinguismo simultâneo, ou também o que a gente chama de bilinguismo infantil, né? Que é quando a pessoa, né, a criança, ela é exposta desde o nascimento a 2 ou mais línguas, né? Então, ela se torna um bilíngue, né, desde a infância. Ela vai ser exposta ali àquele idioma desde o nascimento, tá? E é considerado do nascimento até mais ou menos os 3 anos de idade, quando a criança não formou ali, né, o vocabulário dela, a fala dela, então realmente ela aprende, né, os 2 idiomas. Aprende não, né? Ela adquire os 2 idiomas juntos, né? Então, aqui também nesse contexto, fica difícil a gente falar a primeira língua ou segunda língua, porque todas as línguas acabam sendo materna para ela, né? Ela está ali aprendendo desde muito cedo, né? Então é difícil, nesse momento, nessa fase aqui, a gente distinguir se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, né? Depois vai entrar ali a preferência pessoal da criança também, né? Então, mas esse seria o bilinguismo infantil, né? Que eu acredito que é o que a gente vê muito, né, das crianças nascidas aqui no Japão, que aprendem o português em casa, né, e fora de casa, quando entram bem cedo no Hoikuen ou no幼稚園, elas acabam aprendendo o japonês. Então, elas entram dentro aqui, né, desse bilinguismo infantil. E agora, nós também temos o bilinguismo consecutivo ou sucessivo, que é quando, né, o bilíngue, ele primeiro adquire a primeira língua, né, a materna, então, vinda dos pais, aquele que usa no lar, e depois de uma certa idade, depois que ele já aprendeu a falar, na verdade, ele é exposto à segunda língua. Então, aqui a gente pode colocar as crianças que chegaram ali nas fases iniciais do ensino fundamental, ou até mesmo ali no último período, né, da educação infantil. Então, por volta, né, dos 5, quando a criança já sabe falar, ela já, né, tem o vocabulário, né, ali para a idade dela, sabe comunicar com os adultos à sua volta, e a partir dessa idade também ela passa a ser exposta a um segundo idioma, né, e aprende também ali, adquire o segundo idioma. É melhor usar o termo adquirir, porque nessa fase de 5, 6 anos, tem muita criança que não é letrada, então ela não necessariamente aprende como um adulto, olha, isso é uma ação, isso daqui é bingo. Ela vai aprendendo ali realmente pela exposição, pela vivência, pela experiência que ela está tendo com aquele universo. Então, ela vai adquirindo naturalmente aquele segundo idioma depois de já ter, né, adquirido o materno, o vindo dos pais, né? E tem o bilinguismo tardio, né, que seria o bilíngue que ele aprende a segunda língua, que realmente já seria categorizado segunda língua, depois de já ter desenvolvido, né, a sua fala,
a primeira língua, então seria o caso dos adolescentes, que vêm aqui para o Japão, ali entre os 12, 14, na fase ali do último ano do Shogaku, até o período do Chugaku. Ou, no caso do Chris, né, como vocês viram na apresentação, que ele chegou aqui com 16 anos, então, linguisticamente falando, já é um adulto, né, já tem ali o seu vocabulário formado, já tem a noção da sua própria língua, né, já é um falante ali, nativo da sua própria língua. Então, ele já veio, no caso dele, o bilinguismo entrou como tardio, né, ele aprendeu a segunda língua, que seria o japonês, já adulto. Né? Então, acredito que são esses 3 tipos, né, de bilinguismo, de bilíngue, que a gente vê dentro da nossa comunidade. Né? O bilinguismo infantil, o bilinguismo consecutivo e o bilinguismo tardio. Ok? E cada um, né, todos a gente pode chamar de bilíngue, claro, independente do tempo, né, ou do momento que a segunda língua foi introduzido, mas cada um vai expressar de maneira diferente, né, o domínio nessa segunda língua. Okay? Até aqui tudo bem, Diogo? Sim? Tá. Então, a gente vem para a parte, assim, mais teórica, né? Então, tem um professor muito famoso, né, que é o Cummins, em 1979, né? Ele veio com a teoria do modelo de proficiência subjacente comum. Português é difícil, né? Mas o que era dito até 1900, até antes de 1960? Eles acreditavam que o bilinguismo, na verdade, era prejudicial a uma pessoa. Porque eles acreditavam que um bilíngue ele tinha ali compartimentos do cérebro separado. Então, parte do cérebro dele, né, aprendia e processava a primeira língua, a outra parte do cérebro processava, né, e ali decodificava uma segunda língua. Então, ele tinha, né, como se fosse duas caixinhas ali no cérebro, que elas não se fundiam entre elas. Então, naquele tempo, acreditava que o bilinguismo poderia realmente atrasar a evolução da criança, né, o processo ali educativo da criança, até mesmo de um adulto, que ele não teria vocabulário suficiente comparando ao monolíngue. Então, acreditava que o bilinguismo não era algo, digamos assim, benéfico a uma pessoa até, né, ali meados de 1960. Mas depois, né, com os estudos, acompanhando vários bilíngues, né, com pesquisas, né, o próprio Cummins ele veio, né, com um segundo modelo, que seria esse segundo, né? Que seria que, na verdade, o cérebro, ele não tem compartimentos, ele é como se fosse uma caixa, assim, como se fosse um computador, né? Aquela caixa do computador, que é única e é tudo processado num único lugar. Mas o bilíngue tem canais diferentes. Então, o cérebro do bilíngue, ele processa tudo em um único lugar, então as línguas estão ali sendo processadas pelo mesmo lugar, pelo mesmo sistema, mas quando ele vai falar, ele usa canais diferentes. Então, né, o canal 1 da língua materna, canal 2 da segunda língua, se ele tiver mais línguas, ele vai usar canais diferentes. Né? Então, passou a ser aceito mais essa, né, teoria. Mas, como nós estamos falando de linguística diferente de outras áreas, né, tudo fica na base da hipótese, da teoria, porque não tem como realmente comprovar algo assim, né, referente ao cérebro humano. Né? Ainda mais se tratando de linguística, né, de bilinguismo, como eu falei no começo, é algo que está muito direto também à vivência da pessoa. Né? Mas, hoje em dia, essa segunda teoria, né, a mais aceita, que, na verdade, o cérebro, né, processa tudo em um lugar só, e o bilíngue tem canais diferentes para se comunicar. Ok? Né? E o próprio Cummins também, ele fez a analogia do iceberg. Então, como que isso funcionaria, né? Usando a analogia do iceberg. Então, como se, né, para o exterior, né, quando a gente olha um bilíngue, parece que ele é duas pessoas, né? Tem até pessoas que falam que quando você fala o japonês, o seu tom de voz muda, a sua personalidade muda. Quando você fala em português, o tom de voz, personalidade muda. Então, realmente é um pouco disso. Então, para a superfície, parece duas pessoas diferentes ou duas personalidades diferentes, mas são canais diferentes. Lá no fundo, é tudo um só, é uma pessoa só que está tudo ali armazenado, sendo processado em um único lugar, e quando ele externa,
ele vai externar pelo canal que ele acha ali melhor naquele momento, naquela situação que o bilíngue está sendo exposto, né? E depois, então, de apresentar essas teorias, ele vem com uma hipótese, né? Que é a hipótese da interdependência do desenvolvimento, né? O que seria essa hipótese, né? Que sugere que a competência da criança na segunda língua é parcialmente dependente da competência já alcançada na primeira língua, né? Então, portanto, quando a competência linguística na primeira língua ela está ali defasada ou está num estágio muito inicial, é mais difícil a criança alcançar ali a competência linguística, né, na segunda língua, né? E por consequência, né, obter sucesso ali em situação de letramento, ou situação ali de acadêmica também. Tá? Então, aqui a gente já começa a separar um pouco primeira língua e segunda língua, mesmo naquele bilíngue que a gente considera bilíngue infantil, né, que aprende as duas línguas desde o nascimento, trazendo um pouco um contexto, né, a realidade das famílias brasileiras aqui, né, principalmente quando pai e mãe não falam japonês. Né? Por mais que a criança está crescendo, sendo exposta ao português e ao japonês, a exposição que ela tem é limitada no japonês, né? Porque se resume àquele convívio de escola, né? Aquela conversa com uma outra criança, ou quando ela, né, ouve ali o comando da professora. Então, é muito limitado ali o padrão de conversas ou as situações que a criança é exposta dentro ali da comunidade japonesa, vamos dizer assim. Ainda é só dentro da escola. Mas em casa, ela tem muito mais exposição, né, ao idioma, ao português, em diferentes contextos. Então, não é só a conversa com a mãe, ou não é só brincar com o irmão, mas quando a família é maior aqui no Japão, ela escuta pai e mãe conversando, vô e vó conversando, né? A família ali se reunindo no almoço de domingo conversando. Então, são assuntos diferentes, vocabulários diferentes. Com certeza, a mãe também brasileira opta por colocar na televisão um programa infantil em português. Então, isso também está aumentando o vocabulário dela, mais em português. Então, eu acredito, né, que quando a criança, em casa, ambos os pais brasileiros que não falam japonês, o português acaba sendo a língua dominante nessa primeira infância, né, e acaba sendo considerada a primeira língua. Então, quando ela quando ela ingressa, né, na fase escolar, tendo o português como dominante, tá? Vou usar a palavra dominante, tendo o português como dominante, mas ele ainda está em estágio muito inicial, ou ele ainda está defasado, porque ela só aprendeu de maneira sem, assim, digamos, sem estudar, né, necessariamente, sem ser alfabetizada, sem receber o letramento, só aprendeu de ouvir, de falar, de brincadeirinhas com pai e mãe. Então, ela está no estágio inicial e defasado, e por isso que ela tem dificuldade ali em transferir aquilo para a segunda língua, que seria o japonês. Por mais que ela já tenha, né, aprendido o japonês ali no Roikuen, é segunda língua porque a exposição ao japonês é menos, tem menos padrões ali de conversações que ela pode ser exposta na fase de 1 a 5 anos dentro de um Roikuen, né? Se é só ali a exposição dela ao japonês. Okay? Então, ele vem com essa hipótese, né? Que, então, a segunda língua é parcialmente dependente da competência da primeira. Mas ele precisava, então, ter dados, ter pesquisas para embasar nessa hipótese que ele levantou. Então, por alguns anos, ele resolveu acompanhar várias crianças, né, de imigrantes em diferentes países. E acompanhando essas crianças, então, ele veio, então, com outros 2 termos, né, o CUMES. Isso já em 1986. Vocês podem ver, então, que não é, assim, muito tempo atrás, né, é recente. Né? Então, ele veio, então, com BICS e com CALP. Né? Então, acompanhando as crianças, observando as crianças ali, né, por um longo período de tempo, ele entendeu, então, que quando se trata de falar uma língua, né, todo falante de uma língua, ele passa por estágios, né, e o primeiro estágio básico seria o BICS, né, que seria aqui a habilidades comunicativas interpessoais básicas, né, é aquela habilidade responsável pela comunicação, pela socialização, né, conversar
com um coleguinha ali no playground do Recuem, conversar com a professora, na própria língua materna também, conversar com a mãe, pai e vó, então é responsável pela comunicação ali, pela socialização daquele indivíduo em tal, né, idioma. Né? E esse nível BICS, né, vamos dizer, ele pode ser atingida em até 2 anos, né, através da exposição a situações de interação conversacional. Né? E realmente é o que a gente pode ver dentro de ambiente escolar também, até mesmo das crianças que chegam ali, né, no fundamental, principalmente mais novas. Quando mais velhas, elas têm um pouquinho mais de dificuldade, mas quanto mais cedo ela vem para o Japão, e depende do ambiente, né, da escola, mas ali, em 2 anos, a criança já está se comunicando em japonês, né, no sentido de já sabe conversar, já sabe brincar com um amiguinho japonês, já sabe pegar informação com o professor, já entende muito do comando do professor, então dentro ali do social da escola, ela já aprende a se virar, tá? Um ponto aqui de atenção só é, por exemplo, crianças que acabam vindo para o Japão, mas entram em escolas com muita concentração de estrangeiro, né? Então, tem muitos brasileiros ali dentro da própria sala de aula ou na própria escola, então a criança acaba só se fechando ali num grupinho de brasileiros, mesmo estando na escola japonesa, e acaba não usando o japonês, né? Como a gente viu, a gente precisa usar, né? Depende muito do uso. Então, quando a criança acaba caindo nessas escolas, logo no início, ela pode levar mais tempo até mesmo para desenvolver, né, a habilidade do BICS, porque ela não está usando, ela está só ali na escola, mas ela mesma opta por se fechar num grupinho de estrangeiros, já que o ambiente ali, né, é cheio de crianças também iguais, né, estrangeiras. Tá? Mas quando o ambiente ali é relativamente, somente mesmo na segunda língua, né, poucos estrangeiros, e a criança tem mais oportunidade de uso do japonês, né, em até 2 anos ela realmente começa a desenvolver, né, a comunicação. Tá? E a outra fase, né, que é o CALP, né, que seria a proficiência linguística acadêmico-cognitiva, que é a responsável pelas demandas cognitivas e acadêmicas, né? Então, vamos falar aqui, o japonês que a criança usa para se comunicar no pátio da escola não é o mesmo japonês que ela precisa para entender o livro didático. São estruturas linguísticas totalmente diferentes, são vocabulários e termos totalmente diferentes. Então, é o que acontece muito com as crianças quando elas atingem o BICS, por exemplo, lembra ali do iceberg, né? Para a parte visível, a parte que está visível, né? Então, considera, nossa, ela já aprendeu japonês, já está falando, né? Já entende os comandos dos professores, já está ali, ó, está fluente, né? Mas nos estudos, quando vai ver, tem dificuldade, não consegue acompanhar, não consegue realizar as tarefas, e é vista como preguiçosa, às vezes. Não, é preguiça, porque olha como que fala bem, olha como que já evoluiu e não consegue aqui resolver o problema de matemática. Não, isso aí é preguiça, né? Então, nem os professores, nem a família acabam não entendendo ali que a criança, ela só realmente atingiu esse estágio mais básico, né, daquela língua, e não ainda aprofundou, né, para a habilidade necessária, né, que é responsável ali para atender as demandas, né, cognitivas e acadêmicas. Né, e para alcançar o nível CALP, né, o próprio Cummings ali fala que pode levar de 5 a 7 anos, né, até o bilíngue alcançar esse nível de habilidade, e só é alcançada através de uma exposição intensa à segunda língua, né? Aí volta de novo aqui a realidade das crianças, né? Elas vão para a escola, sim, passam o dia inteiro, horário integral, mas acabou a escola, acabou o contato com o japonês muitas vezes, né? Para muitas crianças, porque voltando para casa, né? Os pais só falam em português, né, todo ali um mundo em português na cultura brasileira. Não que isso seja errado, né? Não estou falando isso, mas só para vocês entenderem. Então, precisa de uma exposição intensa, né? Precisa de um acompanhamento e de uma intencionalidade para que ela avance, né, e consiga alcançar esse estágio CAL. Mas a realidade de muitas crianças é que elas não têm esse suporte, elas não têm esse direcionamento. Então, acabou a escola, pronto, já cumpri meu dever do dia, voltando para casa, às vezes não tem um estímulo, né, educacional, não tem ali uma proposta que ela siga dentro de casa para acompanhar os estudos. Então, acabou, faz a tarefinha da escola ali, mais ou menos,
e pronto, fica o dia inteiro largado ali, né, nas telas ou fazendo qualquer outra coisa que não seja, né, realmente algo que vai estimular ali, né, a habilidade dela para alcançar o CALP. Não, esse é o contexto, né, de muitas crianças. Então, voltando aqui, né, resumindo tudo que eu falei até agora, como que ficaria esse iceberg agora, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Opa. Acho que tá um pouquinho pequena a letra, igual a sai. Né? Então, de novo, tem a parte que fica exposta e tem a parte que fica ali, né, submersa. Então, a parte que fica exposta seria a parte do BICS, né, que é aquela fase ali básica de comunicação, né? Então, olhando para aquela criança, nossa, ela fala bem, é fluente, entende tudo. Nossa, Nihongo Joso, né, como a gente fala aqui em japonês. Mas, meu Deus, não tem nota, não tem desempenho na escola, o que está acontecendo? Porque a parte escondida, que é o CALP, ela não foi desenvolvida, não está sendo desenvolvida, né? Então, né, a parte profunda ali, que é a responsável, né, por atender as demandas da escola, né, ainda não chegou na sua capacidade máxima. Então, aquela criança acaba sendo taxada como, né, às vezes burra, às vezes, né, preguiçosa, sem vontade, né? Mas não é bem isso, realmente é algo ali, né, da linguística da criança que precisa ser estimulada, né, e desenvolver. Né? Tem aqui um em português também, para vocês entenderem, né? Então, o BICS é responsável pela compreensão, pela fala, pronúncia, né? Muitas crianças têm a pronúncia realmente igual a uma criança japonesa, por isso que ainda mais, nossa, mas é nativa, a pronúncia é perfeita, né? Tem vocabulário, tudo, sabe estruturar, sabe a diferença. Não que ela saiba a diferença, mas ela sabe usar o a, o ga, o no, o de, todas essas partículas, né, do japonês que um adulto realmente pena ali para entender e conseguir usar com naturalidade, a criança usa com muita naturalidade. E ela aprendeu, né, dessa maneira natural. Então parece que ela é super fluente, mas, né, a habilidade ali CALP, que faz parte da análise, síntese, avaliação, essas habilidades que a gente precisa para o meio acadêmico não foi, né, e não está sendo desenvolvida. Então, ela tem dificuldade em atender as demandas da escola, ok? Até aqui tudo bem, gente, da Diogo? Estou falando um pouco rápido para conseguir passar para o Cris. Ok. Né, então, entendendo tudo isso, né, a gente começa a entrar aqui na parte da dupla limitação. Então, o Cummins, ele veio com, né, as fases do bilinguismo, né, porque um bilíngue passa ao estágio, né, as classificações do bilíngue. Eu vou começar aqui pelo 3 e vou pelo 1, tá? Então, a gente tem, né, o bilinguismo limitado. Aqui seria a dupla limitação. Tá? No japonês, a gente usa mais o daburori miteto, né, mas fora é mais bilinguismo limitado, né? Então, é quando o bilíngue possui habilidades limitadas, né, em ambas as línguas que ele fala, não tendo competência linguística equivalente à idade. Esse é um ponto muito importante. Então, quando você vai conversar com a criança, é um assunto mais complexo, assim, não é coisa bobeirinha, assim, do dia a dia, né? Quando você traz um assunto, vamos falar sobre, sei lá, o clima, né? O Sol, o universo, galáxia, né? Às vezes a criança não tem vocabulário, né, para falar daquele assunto, né, porque o vocabulário dele sempre se resume ali às coisas cotidianas, né, então ele não tem ali vocabulário equivalente à idade dele, né, uma criança monolíngue teria porque ela está 100%, né, exposta àquela língua, seja por livro, televisão, família e tudo mais, né, então tanto em termos de compreensão quanto de expressão, tá? Eu, Fernanda, particularmente acredito que, de certa forma, todos, né, as crianças bilíngues, passam por essa fase de limitação no idioma, né, principalmente na fase de transição, né, do Roikuen quando vai entrar para o Shogaku, né, que muda realmente muito, principalmente o japonês muda muito. Então, a gente passa por essa fasezinha, assim, meio que daburo, né, a gente fala. Mas isso pode ser contornado, como eu falei, né, já falei, a criança tendo ali estímulos em casa e a escola também sabendo lidar com aquela criança. Mas esse seria ali, né, isso seria a dupla limitação, né? E temos o bilinguismo dominante, que seria quando o bilíngue ele domina um idioma mais do que o outro, né? Então, a habilidade linguística
significativamente superior em uma das línguas em comparação com a outra. Tá? Então, nesse caso, não é que vamos usar o português ou o japonês, né? Não é que a criança é muito boa no japonês e não sabe nada é muito boa no português e não saiba nada no japonês. Não é isso, né? Mas ele tem um domínio maior no português, uma compreensão maior no português, e o japonês, né, não acompanha o português, porém, ele também consegue transferir os conhecimentos do japonês para o português e vice-versa. Então, ele vai transferindo o conhecimento que ele tem na língua dominante para a língua, né, que ele tem menos domínio, mas não significa que ele não domine, tá? Só que uma é aquele apoio que a gente fala. Uma língua fica sempre de apoio, né? Então, eu uso essa língua de apoio. Claro, traduzir para qual idioma? A Alex, perdão, Alex não, Siri. Né? Então, ele usa uma das línguas de apoio, a língua de apoio dele, para ir escalando no conhecimento, né, que ele precisa ali dentro da escola. Então, esse bilinguismo dominante é muito o caso do Chris, por exemplo. Né? Então, quando ele veio ao Japão, grande, já adulto, teve que aprender o japonês, né? Mas até o japonês dele aumentar o nível, até ele ter fluência e domínio na língua japonesa, o espanhol, que seria a língua materna dele, foi a língua dominante, a que ele usou como ali toda a base, né? Como uma espinha dorsal para ir apoiando o japonês e ir aprendendo. E depois, claro, hoje em dia, ele não precisa necessariamente do espanhol para entender um conteúdo de classe. Ele consegue compreender muito bem tudo somente em japonês. Caso haja um termo ou outro que ele não entendeu muito bem, ele pode buscar referência ali na língua materna, que a gente fala que é quando a gente faz essa transferência, né? E tem o bilinguismo equilibrado, né? Que seria o bilíngue, que ele tem habilidades linguísticas muito semelhantes em ambas as línguas. Né? Então, que seria, acho que, o estágio que qualquer bilíngue quer atingir. Né? Ele tem um bilinguismo ali equilibrado, o tanto que ele pode, né? Ele é considerado nativo na própria língua materna dele e considerado nativo também, né? na segunda língua dele. Né? Então, os bilíngues, eles podem, né, transitar por essas fases. Não é permanente, né? Assim como o bilinguismo limitado não é permanente, nem o dominante, nem o equilibrado é permanente. Então, ele pode estar sempre, né, transitando. Uma vez que ele sai do limitado, ele vai estar transitando por aqui, né, o bilíngue. Né? Porque, como a gente falou, depende muito da exposição, do uso, né, da função que a língua tem na vida daquele bilíngue. Então, por exemplo, né, hoje, falando do meu caso, né? Quando eu estava no tempo de escola ou até a faculdade, eu trabalhava no meio corporativo, o japonês era muito forte ainda na minha vida, porque era o dia inteiro japonês, 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 japonês. Hoje em dia que eu trabalho como autônoma, claro, eu continuo, né, usando o japonês, eu preciso dele, mas o japonês na minha vida, digamos assim, se eu não quiser usar, eu não preciso. Né? Vamos colocar esse exemplo. Só se eu tiver que pegar informação no mercado, numa prefeitura, mas eu não estou tanto exposta ao japonês como um dia eu já fui, mas não que isso, né, tenha apagado o meu conhecimento do japonês. Né? Mas hoje em dia, talvez eu esteja aqui no bilinguismo dominante, como eu estou usando muito mais o português, talvez o português saia com muito mais naturalidade para mim agora do que o japonês. Talvez eu possa chegar a travar em algumas situações, mas não que eu não saiba falar. Depois de um tempo ali, já volta tudo de novo. Né? Então, o bilinguismo, ele não é assim, né, perpétuo. Ele vai transferindo nessas fases. Vai depender ali do momento de vida daquele bilíngue. Ok? Né? Então, o bilinguismo limitado, tá? Dupla limitação. Quais são os fatores que levam a criança a ter essa dupla limitação? Né? Então, primeiro, exposição limitada e pouco estímulo nas duas línguas. Então, o que eu venho falando já desde o começo aqui. Né? A exposição é limitada, seja em casa ou seja na escola, está sempre dividida, né, nos dois mundos. Né? A falta de prática e oportunidade de usar as duas línguas. Né? Então, tem crianças hoje em dia que, infelizmente, na escola não tem um bom convívio. Então, por mais que esteja na escola, passa o dia inteiro calada, né? Sozinha, excluída. Então, ela não tem momento de usar aquela língua, né? E nem oportunidade de estar praticando a língua. Né? E em casa também, falta diálogo. Volta para casa, né? Os pais
ali, claro, fornecem comida, tudo, casa, roupa limpinha, mas não tem diálogo com a criança. Então, a criança passa o dia ali, talvez no mundinho dela, né, e nem fale muito. Então, isso prejudica também, né? Então, restrições ou interrupções no desenvolvimento escolar. Então, aquela criança que por algum motivo familiar falta muito à escola, né? Fica mais ali em casa, presa, né? Passa um período, não vai mais, ou aquela criança, né, que muda muito de escola, né? Então, nós conhecemos a realidade aqui das pessoas que trabalham em fábrica, então precisa mudar de emprego, ou é remanejado, a criança precisa ser transferida para outra escola. Então, todo o trabalho que estava sendo feito na escola não é passado para outra, e lá na outra escola não tem atividade nenhuma, volta a estaca zero, né? Então, isso acontece muito com as crianças aqui no Japão, né? Problemas emocionais ou psicológicos também. Então, né, separação dos pais, brigas constantes em casa, um ambiente ali não emocionalmente saudável para aquela criança também pode, né, influenciar na dupla limitação, ou questões psicológicas também. Hoje em dia nós temos o TDAH, nós temos também o autismo, né? Crianças superdotadas também, então que eles precisam de uma atenção, de um acompanhamento ali diferenciado para eles, porque eles funcionam de maneira diferente. Então, eles precisam ter ali estímulos diferentes também, né? Então, isso também pode influenciar na dupla limitação. E, claro, barreiras culturais também. Nós estamos no Japão, então nós estamos sujeitos a passar por preconceitos, situações, né, não tão legais por causa das nossas origens. Então, isso também pode gerar ali um trauma na criança, um desconforto na criança, e ela se fechar para o japonês, por exemplo, ou se fechar para o português. Ah, não, eu quero ser aceita, então não quero mais usar o português. E ela se fecha para o português, ou não, eu não quero mais saber de japonês, né? Japonês tudo ruim, fizeram de mim comigo, então, né, vai ali para a escola aturando, mas não quer saber de aprender. Isso pode acontecer também, né? Desafios educacionais, quando a escola, no caso, não entende muito bem o contexto da criança, né, e não tem ali um suporte adequado para ela, né? Então, a escola realmente não coopera ali, né, com a criança e com a família, e, claro, falta de recursos. Então, diferente de uma família japonesa, né, os pais brasileiros não sabem onde procurar ajuda, o que fazer, né, o que fazer em casa, quem recorrer, e acaba ficando ali sempre carregando aquele problema, né? Então, isso tudo aqui que eu listei pode, né, fazer com que a criança não saia desse estágio da dupla limitação, né? Fique ali, né, por um bom tempo. Tá? Mas eu falei, né, bastante coisa aqui, que talvez vocês falem, nossa, mas é tão difícil assim, ser bilíngue, meu Deus, um bilíngue passa por tudo isso. Mas, né, hoje em dia já tem estudos que falam dos benefícios do bilinguismo, né? Então, que melhora a capacidade cerebral, né, manutenção da atividade cognitiva. Tem estudos, né, no Canadá que hoje falam que ele previne de Alzheimer também, que um cérebro bilíngue, né, ele pode não apresentar ou ser bem tardio, assim, quando você fica velhinho e começa a ficar um pouquinho mais, né, gaga, pode até diminuir isso, né? Amplia a bagagem cultural, melhora as experiências internacionais, vantagem acadêmica, destaque no mercado de trabalho, novas oportunidades de socialização e facilita também, claro, o aprendizado do terceiro idioma. Então, muitas crianças bilíngues, elas têm muita facilidade com a matéria de inglês dentro da escola, né? Então, facilita ali o aprendizado do terceiro idioma. A gente encontra vários benefícios, né, ao ser bilíngue, também apesar dos desafios, né? E aqui eu coloquei aqui, né, que apesar das divergências quanto à definição de bilinguismo, né, considera-se que 43% da população, né, em certo grau, é bilíngue, né, hoje em dia. Okay? E por último, para passar para o Cris, falei correndo, perdão, gente, né, a criança, gente, a gente está falando de dupla limitação, né, e tudo mais, mas a criança, ela não nasce com uma limitação, o meio limita ela. Né? Com tudo que vocês ouviram aqui, eu falei escola, família, ambiente, situações, tudo isso são meios. Não é que a criança nasceu com uma limitação ou propensa a uma limitação, o meio a limitou. Né? Isso não somente nos casos dos bilíngues, mas nos casos das crianças com TDAH, com autismo, com superdotação. Elas funcionam, né? O próprio bilíngue também, elas funcionam de maneira diferente e precisam ser estimulados para que elas consigam, né, evoluir também. Então, quando ela não tem essas ferramentas ou elas não têm esses recursos, ela acaba se encontrando num meio ali que está limitando ela, mas não que ela, né, tenha uma limitação ela mesma.
ok? Então, com isso, eu vou passar a palavra para o Cris, gente. Ele vai apresentar alguns casos para vocês que ele já acompanhou. Ok. Quanta informação, né? Desculpa. Então, primeiramente, né, quero parabenizar a vocês, né, que tomaram esse seu tempo ali para estar aprendendo um pouquinho mais. E eu realmente vou ficar muito feliz se vocês podem tirar algum proveito dessa palestra aqui, né? Então, primeiramente, eu sou argentino, então vocês devem perceber pelo meu sotaque. Se sumir alguma palavra em português ou falar estranho, me desculpem, porque minha língua materna mesmo é espanhol. Então, até o ano passado, eu trabalhei no Ministério de Educação da província de Aitken, e eu fiquei lá auxiliando crianças durante 8 anos. Tive a oportunidade também de ir para o Brasil, pelo Ministério da Educação, para também ver a realidade das escolas do Brasil, né? Para poder auxiliar também de uma melhor forma aqui no Japão. E esse ano que realmente eu estou 100% aqui na zona. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos que eu acompanhei nesses 8 anos. E eu não vou colocar aqui o nome das crianças, nem muito detalhe, por causa de privacidade de cada criança, né? Então, o nome aqui vai ser fictício, né? O nome, aluno A. Tá? Então, temos aqui o primeiro caso. Coloquei aqui a informação. Então, nacionalidade brasileira, país de nascimento Japão, língua materna dos pais, português somente, né? E em casa foi usado o japonês de sobrevivência, que seria aquele bem, bem básico mesmo, que acho que é abaixo do básico, né? E o português. O ambiente da escola, poucos estrangeiros, acho que eram no máximo 2 ou 3 estrangeiros. E fora que não eram brasileiros, eram de outras nacionalidades. E ele não foi alfabetizado, né? Então ele entrou desde da creche, depois foi até o Chugaku, tudo na escola japonesa. Na primeira série, ele já começou a apresentar um pouco de dificuldade no japonês, mas a escola só foi comunicar aos pais no final da primeira série. Então, ali no final da primeira série, a escola recomendou aos pais para eles estarem falando somente em japonês em casa. E foi isso que eles fizeram, né? Então, vamos só conversar em japonês, sendo que eles nem sabiam falar japonês. Então, já viu aquele japonês bem diferente, né? Então, depois, aí passou para a segunda série, e aí ele já começou a conversar melhor em japonês, né? Porque já estava mais acostumado, começou a brincar com outras crianças, mas nas matérias continuava com notas baixíssimas, não conseguia entender muita coisa. Aí depois, bem na terceira série, quando ele passa para a terceira série, houve ali um problema familiar e os pais acabam se separando. Então, isso aqui também afetou muito ele emocionalmente. E na terceira série já ele começou a ter uma mudança de comportamento. Começou a bater nas crianças, em salas de aula não conseguia mais se concentrar, ficava em pé, saía correndo da sala. Então começou a ter esse tipo de problemas dentro da sala de aula. E mesmo perguntando para ele, mas por que você está assim? Em português, em japonês, ele não conseguia falar o que estava acontecendo. Ele falava com as palavras que ele tinha ali no vocabulário dele, mas acabou que a escola não conseguia entender. Aí o que a escola fez? Recomendou na terceira série, no final ali, para eles colocarem na sala especial, né? Eu não sei se vocês conhecem, né? O Tokubetsu Shien, né? Que se chama, é algo que muitos na comunidade brasileira acho que é bem polêmico, um tabu ainda. Tem pais que é a favor, tem pais que não. E eles, né? Pediram para os pais colocarem
na sala de Tokubetsu Shin, porque lá na sala era impossível dar atenção para ele, então que ali seria melhor para ele. E os pais acederam ali a essa recomendação da escola. E nesse período, ele, como os pais tinham se separado, ele ficou com o pai. E o pai trabalhava muito também. Então, ele ficava mais tempo sozinho do que voltava para casa e saía para brincar e voltava e o pai ainda não chegava em casa. Então, realmente sofreu bastante. Então, já quando estava ali na quarta, quinta série, ele já esqueceu completamente o português, completamente. Ele não, mesmo quando eu falava com ele, ele começava, wakaranai, wakaranai, falava, não sei, não sei. E quando eu falava em japonês, se eu falava alguma palavra difícil, doyuimi, o que significa isso? Ah, não sei, wakaranai. Aí eu tinha que explicar tudo o que eu falava em japonês para ele entender o japonês mais simples. Então aí começou já a virar uma bola de neve. E foi ali que passou para o ensino fundamental 2, né, o Chugaku, que ali já a escola, acho que a maioria de vocês devem saber, muda completamente, né? O sistema já não é tão próximo com os professores são mais rígidos, cheios de regras. Então ali acho que ele frequentou o primeiro ano, uns 6 meses, e aí ele não foi mais para a escola, né? Começou a faltar um pouco, aí como o pai não ficava em casa porque trabalhava bastante, não tinha ninguém que controlasse se ele estava indo para a escola ou não. E até quando eu ia para a escola, eu ia até a casa dele para ver se ele estava bem com a escola, tudo. Mas mesmo assim, era muito difícil dele querer voltar para a escola. Chegou no terceiro ano do Chugaku e ele se formou, mesmo, mas não nem acho que ele só foi para pegar o diploma. No último, nem para a cerimônia ele foi só na sala do diretor, o diretor entregou o diploma e assim se formou. E depois dali ele começou a trabalhar com o pai, na fábrica do pai, ficou somente um mês, aí ele não conseguiu continuar trabalhando. E até os dias de hoje, pelo que eu sei, não teve um bom final. Eu não vou expor aqui, mas teve um final um pouquinho triste, na verdade, né? Então aqui, esse aqui é o primeiro exemplo, bem triste mesmo. Eu realmente fiquei muito triste quando fiquei sabendo de tudo, né, que aconteceu com ele. Mas agora eu vou passar para o próximo exemplo, né? Quer acrescentar alguma coisa? Não, se vocês tiverem perguntas também, né, do que o Cris falou, ou quiser entender um pouquinho, claro, sem expor, né, o aluno, a família, ou alguma coisa do que eu falei também, se vocês quiserem, né, linkar com o que ele deu de exemplo aqui, vocês podem estar perguntando, tá, gente? Tem Na umas verdade, perguntas. Desculpa, Cris, tem umas perguntas registradas no chat já para vocês responderem mais tarde. Então, eu estou anotando aqui para passar tudo depois. Tá bom. Na verdade, nessa escola desse rapaz, a escola não sabia nada sobre bilinguismo, W-Limiteto, nada. Quando eu fui que aí os professores começaram, mas por isso, ai meu Deus do céu. Então tá bem atrasado assim, dependendo da região e dependendo da escola, ainda falta muita conscientização, né? Então aqui vamos com o segundo exemplo, o aluno B, ela, né? Nacionalidade brasileira, país que ela nasceu foi o Brasil, aí chegou no Japão com 6 anos de idade, a língua materna dos pais português, língua usada em casa, o pai ele conseguia falar até que bem japonês e a mãe somente português. O ambiente da escola tinha bastante, predominante assim, estrangeiros, de várias nacionalidades, né? E a alfabetização em português não teve. Então, no caso dela, é um pouquinho diferente do outro caso do primeiro. Ela entrou na primeira série somente falando português. Veio do Brasil diretamente. Aí eu peguei ela desde a primeira série.
E na primeira série ela realmente não sabia nada, chorava muito, sofreu muito na adaptação. Então, só que a escola era bem estruturada, né? Então já tinha aquele Toridashi, como que fala Toridashi? Quando a escola retira o aluno da sala regular para ter algumas atividades extras em outra sala. Sim, só que não é aquele que tiravam da sala e ensinava qualquer coisinha ali, só atividades. Realmente, eles ensinavam o que estava sendo ensinado em sala de aula, só que de uma maneira mais simples para que depois ela consiga ali acompanhar. Ficou 3 meses antes de ir para a sala de aula, estudando somente o japonês básico para poder ali se comunicar bem. Aí depois, na segunda série, ela começa a perder o interesse pelo português, né? E aí começa somente a usar japonês, porque eu não sei se aconteceu alguma coisa na primeira série com ela, de algum bullying que ela sofreu, que ela não queria mais falar português na escola com ninguém. Não queria que ninguém visse ela falando português. Então, ela começou a somente falar japonês, até com os brasileiros que tinha ali na escola, e com a família também. Então, dentro de casa, ela começou a somente falar japonês com o pai, e o pai que traduzia para a mãe quando ela falava. Então, porque a mãe não fala japonês, então o pai traduzia para a mãe. E aquele somente japonês do dia a dia, né? Vai tomar banho, o que você quer comer. Então, nada muito profundo. Então, ali na quarta série, da terceira e quarta série por aí, ela ingressa no reforço japonês, né? Um juku, porque os pais tinham o objetivo de que ela entrasse numa faculdade japonesa. Então, já ali, com essa ajuda do Juco, já tendo. Aí depois ela começou a se afastar dos amiguinhos brasileiros, começou a andar só com japoneses. E na quinta série já consegue ali um nível relativamente bom, consegue acompanhar as aulas e já não precisou mais de nenhum tipo de auxílio externo, né, da escola. Somente estava como se fosse uma aluna japonesa mesmo. Aí depois entrou no Chugaku, sem problema nenhum, até que tirou boas notas, conseguiu entrar no ensino médio. Mas quando a gente foi fazer a consulta para escolher o ensino médio, ela só falou em japonês. Até nas reuniões tinha o pai, a mãe, e eu traduzia para a mãe o que o pai e a menina falavam. Então, o professor falava com eles e eu traduzia para a mãe o que eles estavam falando. E entre eles, somente japonês. O pai continuou traduzindo tudo para a mãe. Então, ficou nessa situação. Então, nesse caso aqui, ela realmente perdeu o português, mas a língua japonesa, ela realmente conseguiu atingir um nível muito bom, igual ao japonês. Então, eu acredito que se ela um dia ela quiser, bom, eu agora acho que preciso aprender português, ela estudando português em japonês, acho que em seguida ela consegue recuperar esse nível, né? Uhum. Tem alguma dúvida? Acrescentando um pouco, né, nesse case que o Cris apresentou, digamos assim, para a parte acadêmica é um case de sucesso, né? Ela chegou no Japão há 6 anos, né, sem falar nada do japonês, e atingiu ali o nível do japonês como um nativo, e ela estuda sem nenhum problema, está seguindo com a vida dela, sem problema nenhum, né, nessa parte acadêmica, né, para a jovem. Mas a gente também precisa, né, trazer em pauta a questão familiar, como o Cris citou. A mãe fica exclusa ali na família, né? Porque o pai fala japonês com a filha, tudo tem, né, ali o diálogo com a filha, mas a mãe acaba sendo ali, né, um pouco de canto, já que o Cris participava das reuniões para traduzir para a mãe conseguir entender o que estava acontecendo, não para jovem, né, ou para o pai. Era para a mãe estar a par ali do que estava acontecendo com a própria filha. Então, claro, isso vai depender muito do que você pensa, de como é o planejamento da sua família, mas também, né,
Eu não posso falar pela mãe, claro, mas eu acredito, Fernanda, que para uma mãe você perder esse laço com seu filho acaba sendo um pouco triste, né? Então ela evoluiu sim na parte acadêmica, mas às custas de romper um pouco ali o laço com a mãe, né? Então, Fernanda, Cris, eu nesses. vou. Ah, desculpa, Cris, eu vou aproveitar para encaixar uma pergunta aqui que a gente teve Uhum. registrada no chat, de como definir, então, até quando usar os tradutores da língua materna dentro da escola japonesa. Vocês têm alguma opinião, uma observação em relação a isso? Até quando isso é positivo, precisa parar? Tradutores para criança no dia a dia? Isso. Para criança, particularmente assim, se for olhar só o contexto acadêmico, a partir do momento que ela alcança o nível ali de acompanhar a escola, eu não vejo mais necessidade dela ter um acompanhamento de tradutor, né, para o dia a dia ali escolar. Agora, claro, para reunião, para estar comunicando os pais, para os pais estar a par do que está acontecendo com a criança, é sempre necessário. Né? Mas já a criança, ela tem que realmente chegar numa fase onde ela não tenha mais dependência em tradutor, até mesmo hoje em dia, muitas escolas usam o Pocket, né? Aquele tradutor Pockettoku. E as crianças criam muita dependência naquele aparelhinho. Né? Então, na verdade, tem que ter um momento que ela precisa se desgarrar um pouco e andar com as próprias pernas. Né? Isso não dá para dizer quando, mas realmente avaliando ali. Ah, não, já chegou no nível que ela consegue andar com a própria perna, então vamos começar a fazer o trabalho reverso, né, de afastá-la um pouco, né, de todo esse suporte para que ela crie ali autonomia, né, para se virar na escola. Esse processo, então, ele é individual de cada escola. No sistema japonês não existe um padrão, por exemplo, oferecemos suporte por 6 meses. Não, O suporte ele pode ser não. ilimitado, a equipe que vai analisando quando Na desmamar verdade, a criança. na verdade, se depender da escola, ela nunca vai desmamar. Interessante. Se depender da escola, nunca. É mais. Não vou usar a palavra cômodo, mas é o que seria mais cômodo para a escola ter aquele estrangeiro ali fazendo atividade com os outros estrangeiros, sem o professor ter, digamos assim, um trabalho a mais dentro da sala regular para encaixar e inserir aquele aluno. Acho Por isso que o que, que a gente. Pois, pode falar, Cris. então, por isso que depende também muito do tradutor. O tradutor Uhum. tem que ser uma pessoa que está constantemente estudando, né? Tem que ter conhecimento, porque também não adianta o tradutor entrar em sala de aula e não saber traduzir, por exemplo, a história, geografia, ciências. Aí só vai falar mais ou menos, aí acaba atrapalhando a criança mais do que está ajudando, né? Então, eu sou mais do partido de que quando a criança não precisa mais, eu falava para a escola, essa criança já está pronta, não precisa mais de tradução, então não me chamem mais, que tem outras crianças que precisam. Eu já falava assim direto e partia para outras que realmente estavam do zero. Então, eu acredito que quando a criança não sabe nada de japonês, aí sim é bom estar ali acompanhando. Oh, aqui você tem que estar falando para você escovar os dentinhos agora. E agora está falando para você guardar suas coisas. Quando está nesse nível, ok. Mas se ficar 2, 3 anos, 5 anos, o tempo todo, alguma coisa errada tem ali. Não, é muito tempo, né? E é importante, eu acho que o principal, assim, o objetivo nosso com todas essas rodas é levar essas informações para as famílias, para que eles possam ser esse ponto de suporte, de talvez a escola não tá tendo esse olhar, mas o pai, a mãe, o responsável pode ter, pode questionar, né, para Uhum. ficar atento nisso, né? E aí Sim. eu já vou encaixar uma outra pergunta aqui. A gente tem uma participante que está lá no Brasil, mas também queria um filho bilíngue, né? Ela relatou aqui no nosso chat que a criança no momento tem 3 anos, o pai é japonês, a mãe é brasileira. Ela fala que nesse momento, atualmente, né, aos 3 anos, a criança entende o japonês, mas não fala, porque ela tem contato com o pai aos finais de semana. A dúvida que a família tem é em relação ao que a escola espera, a escola japonesa, né? Porque eles pretendem colocar numa escola japonesa no exterior, né? Que existem algumas instituições assim. Uhum. Qual é o que a escola espera que as crianças saibam ao iniciar, né? O Gakko ali, o Shogaku. Você já compartilhou um pouquinho na nossa primeira roda, depois eu vou até enviar para a Karina essa gravação. Mas se você puder relembrar o que a escola espera quando uma criança entra no primeiro ano, por favor. Uhum. O Nihonjin Gakko, mesmo no exterior, ele funciona igual uma escola japonesa aqui, né? Digamos assim, a grande parte das coisas funciona exatamente igual. Então,
Dando o exemplo do contexto aqui do Japão, as crianças japonesas, quando entram no Shogaku, elas já sabem ler, escrever e fazer cálculos simples. Então, elas não entram do zero, né? Elas já entram tendo ali um conhecimento mínimo ou básico, né, em tudo que ela vai ver nos primeiros 6 meses. Então, na verdade, os primeiros 6 meses de Shogaku acaba sendo só a adaptação da criança no novo modelo de escola, né? Horários, regras, costumes, mas na parte educacional, na verdade, elas já entram sabendo todo o conteúdo dos primeiros 6 meses. Então, a professora só está realmente fazendo um fukushu, que a gente fala que seria uma revisão, que ela já teve esse preparo antes mesmo de ingressar. Então, eu acredito que os Nihonjin Gakko, né, fora do Japão também, trabalham nesse, né, as crianças, né, trabalham no mesmo modelo. Acredito que os pais já devem inserir a criança desde a educação infantil num modelo de ensino japonês, para quando ela ingressar no Shogakko, que seria o fundamental, ela já está ali, né, toda a par ali do costume, no costume não, toda a par ali da proposta educacional que ela vai receber, né? Então, o Obrigada. interessante para a Karina, né, acredito, E, seria ela fazer essa preparação em casa, né, ou ela, ou o marido, ou ela terceirizar essa parte, né, de preparar a criança para a entrada no Shogaku. e aí, emendando uma outra pergunta da Karina também, né? Ela relembrou aqui que no processo de alfabetização em português, a gente tem aquela etapa anterior, que é a consciência fonológica, de reconhecer os sons, a divisão das sílabas. Hum. Na alfabetização em japonês, existe algo assim, né? Alguma coisa que você poderia dizer como que funciona? Ou começa-se mesmo pelo hiragana, katakana, que já é um silabário, né? Comparado com o nosso. Sim, sim, é exatamente. Como o japonês é um silabário, não tem essa consciência fonética, né? Ra pra gente é ra, ni pra gente é ni, não tem N com I, ni. Ra é ra, né? Mi é mi, então é realmente mais na decoreba mesmo, porque também não são tantas letras também, né? Então não, é um pouco diferente essa parte do português. Tá. E a última pergunta agora, no caso dessa família, né? O Cris acabou de dar um exemplo de uma aluna que teve um ótimo sucesso acadêmico com o japonês, mas acabou perdendo a língua de vínculo com a mãe, né? Então, sendo uma criança que vai iniciar os seus estudos dentro de uma escola japonesa, mesmo estando no Brasil, alguma dica, algum cuidado em relação à língua materna, né, o português, né, no caso da mãe, para que isso não chegue, por exemplo, nessa situação que o Cris trouxe? Ah, no caso da mãe da pergunta? Isso, a mãe que é brasileira e a criança Ah, que vai tá. frequentar a escola japonesa. Eu acho que é o próximo exemplo, né? Aham. Bom, eu acredito que como o contexto é um pouco, é o reverso daqui, né? Eles estão no Brasil e a criança vai para uma escola japonesa. Eu acho muito difícil ela perder o português, porque fora da escola a exposição maior vai ser no português. Acredito, ela falou, ela vê o pai aos finais de semana, que seria, né, o japonês que domina ali a língua japonesa. Então, acredito que o português, por um longo período, vai ser a língua dominante da criança, a não ser que ela mesma, depois que ingressar na escola, tenha essa preferência de só usar o japonês, né, mesmo com a mãe, né? Caso a mãe fale japonês, né, não tem problema nenhum, aí vai depender realmente, né, da criança, mas o português, estando no Brasil, eu acho muito difícil perder. Ótimo, muito obrigada. Encerrei por enquanto as perguntas. Pessoal, vocês podem ir mandando, eu vou registrando aqui. Cris, obrigada, pode seguir. Ok. Então agora eu vou passar para o último caso aqui. Então, esse rapaz é brasileiro, nasceu no Brasil e chegou aqui com 9 anos, 9 anos de idade. Língua materna português, língua em casa também português. E a escola que ele frequentava tinha bastantes brasileiros. Tinha poucos filipinos e outras raças, eram mais brasileiros. E ele foi, obviamente, alfabetizado lá no Brasil, ele estudou. Então, o caso dele, ele entrou ali na quarta série, e como todas as crianças, ele teve também dificuldade ali com a língua japonesa. E também essa escola, acredito que foi uma das melhores que eu já vi em relação ao atendimento, ao suporte com crianças estrangeiras. Muito, muito bem preparado. Ficou 3 meses no Shokishido, que se chama. É como se fosse uma aulinha preparatória para antes de entrar na escola japonesa. Então, ali eles ensinam as regras, as palavras básicas ali que precisa para a escola japonesa e tudo mais.
Ficou 3 meses, aí depois ele entrou na escola. Só que assim que ele entrou na escola, ele já teve o suporte ali do fora de aula. Então ele ficava meio período fora de sala, estudando a mesma coisa que estudava em sala, só que com menos crianças e do jeito mais simples. E depois, na parte da tarde, ele voltava ali para a sala de aula, mesmo assim, sem não entender muita coisa, mas ele participava. Então, todas as aulas que ele conseguia participar, ele participava. E Kokugo, que seria a língua japonesa, história, geografia, ele saía para estar estudando fora. Então, mas a escola os professores, tinha ali uma professora que tinha, como que fala? Estudou muito sobre mais os brasileiros, né, aqui no Japão. Então, ela realmente sabia muito sobre a cultura do Brasil e ela também participava de muitos seminários para como ensinar a estrangeiros. Então, ela criou ali um sistema muito bom dentro da escola. Então, as crianças que estudam nessa escola têm muita sorte, na verdade. Então, ali depois, na sexta série, ele já começa a ter dificuldade, né? Tanto em português como em japonês, porque ali começa a história do Japão, muito vocabulário difícil, então ele não estava conseguindo entender nem em português, nem em japonês, né? Então eu tentava traduzir em português e também, ao mesmo tempo, em japonês, para que ele consiga entender as palavras. E ali, o que a escola fez foi incentivar os pais a somente, obviamente, falar português em casa e também que comprassem livros em português para ele estar lendo. Que na escola ele ia estar fazendo tudo em japonês, mas que em casa ele somente usasse português, assistisse coisa em português, se pudesse, que ele frequentasse alguma comunidade de brasileiros, para ele estar sempre ouvindo português. Que na escola eles iam fazer o trabalho deles. Então, os pais fizeram isso, eles começaram a comprar livros, e ele começou realmente a se interessar pela leitura. Então, tinha vezes que todo dia que eu ia, ele já estava lendo, já tinha acabado o livro que ele tinha começado a ler da última vez. Estava lendo muito, tanto em japonês como em português. Então, chegava na escola e ele já estava ali com o livro em japonês, lendo, lendo, lendo. Aí depois voltava para casa, lendo, lendo, lendo. Só que livros em português. Então, ele ficou fazendo isso. Então, ali já no primeiro ano de Chugaku, a evolução dele fez muito. Para mim era outro aluno, era outra pessoa, porque na sexta série, depois de um tempo, eu fiquei cuidando de outras crianças, então eu perdi contato com ele, né? Só depois que ele foi pro o Chugaku que eu voltei a encontrar ele, aí eu levei um susto. Meu Deus, como você evolucionou, evoluiu, desculpa, né? Saiu espanhol. Então, cresceu muito realmente o nível dele em japonês. E ele continuou com esse hábito, né, de estar lendo, 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 lendo bastante. Então, aí, depois do Chugaku, ele conseguiu entrar numa escola pública, diurna ainda, no ensino médio japonês. E hoje ele está na faculdade, se eu não me engano, ele está estudando engenharia, robótica. Então, o rapaz é muito inteligente também. Muito sugoi ele. Então, aqui é um exemplo que tanto o japonês como o português ficou bem forte. E os pais também se empenharam muito. Os pais, toda hora, todas as vezes que eu ia para a escola, eles iam lá para poder ter uma reunião com a escola, para saber como que ele estava, o que eles podiam fazer em casa. Então, o contato da escola com os pais era muito ativo. Toda semana eles estavam em contato. Quando ele aprontava, a escola falava também. Quando ele não estudava em casa, eles falavam também para a escola. Então, era um trabalho ali muito bonito de se ver também. Então, isso aqui foi o resultado que eles tiveram. E hoje em dia ele consegue falar com os pais de tudo. Até quando ele foi escolher a escola do ensino médio,
ele conseguia falar bem em português para os pais e para os professores também em japonês. Então, tinha vezes que eu não conseguia ir, mas ele se virava na tradução dos pais. Só que, para traduzir uma reunião de ensino médio, assim, sobre informação do ensino médio, tem que ter pelo menos um pouco ali de conhecimento, porque são palavras que não se escuta no dia a dia, né? Então, eu me surpreendi mesmo como ele Nossa. evoluiu tudo. E, na verdade, os pais também estão de parabéns, né? Eles se esforçaram muito, muito e batalharam muito por ele. Uhum. Esse Felipe, terceiro caso, perdão. desculpa, eu ia perguntar se você acha que nesse caso o fato de ter dado esse upgrade na língua materna foi um fator fundamental para que o japonês alavancasse. Você acha que Sim, esse porque fator assim que ajudou? sim, porque o que ele fazia muito no começo também, ele escrevia as palavras em japonês, que ele não entendia. Aí quando eu chegava, ele vinha com uma lista assim: Sensei, eu preciso saber isso aqui em português. Aí ele me falava tudo. Aí eu ia explicando em português, tal, tal, tal. Ah, ok. Uhum, Então isso todo dia ele fazia a uhum, mesma coisa. Ele era bem ativo assim, tinha muito interesse em aprender também. uhum. Então E eu acho essa que isso, base em português ajudou também. a base Uhum, dele de português ajudou uhum. muito no desenvolvimento. É, eu vou É, aproveitar e emendar uma pergunta aqui, posso, que o pessoal me mandou agora no sim. inbox. Uhum, Quais estratégias, porque a pergunta feita é no caso de uma criança que está aqui no Japão, mas estuda em escola brasileira. Então, essa criança, ela desenvolveu, por exemplo, aquelas competências BICS em português apenas. Quais estratégias, no caso, para que essa criança consiga desenvolver, por exemplo, o CALPS, nessa conversação em japonês? A escola brasileira tem lá cada uma a sua carga horária de japonês, né? Mas nesse uhum. caso, uma criança que vai, né, continuar a sua vida aqui no Japão, quais estratégias vocês sugeririam para essa situação, já que ela tem vivência em escola brasileira? Uhum. Na verdade, se ela desenvolveu só o CALPS em português, ela precisa desenvolver, ela já desenvolveu o CALPS em português, ela pode transferir isso para japonês, mas se ela não, por exemplo, não fala nada de japonês, ela tem que começar do início mesmo, né? Aprender o Uhum, japonês, né? Entra ali no bilinguismo adulto, né? É no uhum, tardio. Então, ela vai aprender o japonês como segunda língua. Então, se ela já tem um português estruturado, já é uma falante de português, conhece a própria língua, ela vai aprender como se quando a gente quer aprender inglês. Ela vai uhum. usando Um ali o curso português extra, como uma uma coisa assim. base, isso, Exato. e transferindo o conhecimento para que ela consiga, né, pelo menos de início, atingir ali o BICS do japonês, Uhum, para então evoluir para o CALP do japonês. Eu uhum. mesmo, quando estava no ensino médio, eu não falava nada de japonês. Então, já o nível do ensino médio da escola japonesa era, era muito difícil. Então, para mim, estava falando chinês lá na frente. As palavras que eu conseguia entender, eu escrevia e depois procurava no dicionário. Mas o que me ajudou muito foi, depois de aula ou antes de iniciar as aulas, os professores me ensinavam japonês, né? Então, se a escola conseguir fazer isso, ok, né? Se não, procurar um cursinho por fora Uhum. para somente aprender japonês como língua japonesa mesmo, como idioma, acredito que ajudaria bastante. Uhum. Uma coisa também que os pais, né, precisam entender, quando a gente fala de escola japonesa, shogaku, chugaku, não é uma escola de idioma. Uhum. Então, a criança não vai lá para aprender o japonês, ela está indo lá para aprender as matérias em japonês, né? Então, é bem diferente. Então, ela está aprendendo matéria de português, matemática, ciência, geografia, numa língua que ela não domina ainda. Mas ela não está indo lá para aprender a língua japonesa necessariamente. Então, quando a criança, no caso, né, desse rapaz também, né, chegou aos 9 anos, tá ali entre o consecutivo, né, bilinguismo consecutivo e tardio. Ele tá nesse meio termo, né? Então, ele precisou, né, fazer isso que o Cris explicou, de aprender o japonês como segunda língua, aprender a conversar, aprender ali o BICS, né? E ele entrou ali naquele estágio de bilinguismo limitado, porque ele veio aos 9 anos, por mais que ele já fosse um falante de português, fosse alfabetizado, ainda tem 9 anos, não tem todo aquele vocabulário extenso que, por exemplo, um jovem de 15, 16 ou 18 teria.
Então, iria chegar mesmo uma fase na escola que as duas línguas já não ia ser mais suficiente para avançar no conteúdo acadêmico. Então, foi quando a escola, muito sabiamente, não, em casa reforça o português, livros, documentários, né, o que for em português, para ele aumentar o vocabulário de português. Aqui na escola a gente faz a nossa parte. Então, chegou uma hora que as duas línguas se encontrou e foi quando ele evoluiu, né? Como o Cris falou, isso leva tempo, mas precisa ser intencional. Ter esse estímulo intencional, né? Tanto em casa como na escola, nas duas línguas que a criança aprende, ela usa, né? Só um minutinho que chegou uma nova pergunta aqui, ó. Recentemente vi estudos que falam que aprender uma segunda língua após aprender a língua materna com mais profundidade tem melhor resultado que aprender várias línguas ao mesmo tempo, pois pode confundir a criança. Qual a opinião de vocês que convivem na prática com crianças? Eu não digo que tenha o melhor resultado, mas que seja mais fácil, né? Como eu falei, seria o bilinguismo tardio, né? A pessoa já tem uma língua base, né? A língua materna, é uma língua base que ela vai usar como espinha dorsal para aprender o segundo idioma. Então, ela sabe a estrutura gramatical da própria língua, ela sabe as regras gramaticais da própria língua, então ela vai aprender usando todo esse conhecimento da língua materna. Então ela vai aprender de maneira mais fácil, porque ela tem estrutura para isso. Agora, uma criança que é exposta a muitas línguas, ela não tem essa, digamos que, estrutura acadêmica para entender, né, estruturas gramaticais. Então ela aprende pela vivência. Porém, a criança tem a vantagem que ela vai aprender com mais naturalidade. Ela não vai ter sotaques, ela não vai ter vícios de linguagem, ela vai aprender como um nativo. Mas realmente o percurso dela vai ser um pouco mais desafiador do que uma pessoa que aprende já grande, já com a língua materna estruturada. Então, eu não digo que que o resultado seja melhor, mas são caminhos diferentes. Mas com estratégias diferentes, ambos chegam no mesmo lugar, que é a fluência naquele idioma. Obrigada. Uhum. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem registrar aqui. Mas eu acabei de fazer uma revisão aqui, registrei todas as perguntas. Obrigada, viu, Fernando? Se vocês tiverem algum outro caso ou quiserem continuar, fiquem à vontade. Na verdade, esse aqui é o último caso, né? Mas Ok. tem muito mais. Depois, acho que não tem muito tempo, né? Tem até casos muito tristes que dá vontade de pegar a criança e levar para casa. Mas hoje, né? Só separei esses três. Uhum. Bom, para concluir, né, realmente é um assunto bem complexo, assim, que gera realmente muitas dúvidas. Como eu falei, ainda os estudos relacionados, né, a bilinguismo infantil, BICS, CALPS, é muito recente, como vocês viram ali, né, o último é 1986, né, quase, alguns dos anos 2000, que eu não coloquei aqui. Então, realmente, ainda é muito recente, tem muito, eu acho, que ainda vai ser falado, ser descoberto. Então, tudo que a gente está falando aqui, daqui a 5, 10 anos, pode mudar totalmente, né? Mas, então, para resumir aqui, o que os pais podem fazer para evitar a dupla limitação? Como eu falei, a dupla limitação é uma fase, é um estágio, né? Todo bilíngue vai passar por ela, né? Mas podem ficar por um longo tempo, outros podem sair, né, com estímulo. O que os pais podem fazer, né? Usar em casa apenas a língua materna dos pais, tá? Isso eu falo para pais que não domina, né, a segunda língua da criança. Então, se você, pai e mãe brasileiro, né, não fala o japonês, não precisa tentar falar em japonês com a criança em casa. Fala somente a sua língua materna, já está de bom tamanho. Claro, se você é fluente também no japonês, outra história, tá? Proporcionar recursos e atividades que estimule a criança na língua materna dos pais desde a primeira infância. Então, um fato também muito falado é que as crianças que depois desenvolvem a dupla limitação é que passou ali a primeira infância sem estímulo, ou seja, vivia naquela rotina de escola, casa, mas na casa é só telas, é só você quer comer isso, vai tomar seu banho, tá bom, vamos dormir. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem estímulo, não tem leitura, né? Então, ela está ali aprendendo a língua materna dela com poucas, né, ferramentas dentro de casa. Né? Então, isso pode levar também a uma dupla limitação. Né? Acompanhar e buscar auxílio quando entrar em fase escolar, que aqui no Japão seria o shogaku, né?
para desenvolver a segunda língua, tá? Caso necessário, nossa, né, meu filho não está indo bem, não está acompanhando, né? Ele fala bem, mas na escola não tem desempenho, é taxado como preguiçoso. Então vamos ver o que que é, se realmente não é ali a parte da linguagem, né? Buscar realmente auxílio, como o Cris apresentou nos casos, né? Principalmente desse último menino, ele encontrou um meio, né, que realmente abriu as portas para ele, porque, como eu falei, a criança não nasce com uma limitação, o meio limita ela, né? Então, se você melhorar o meio que ela tá, ela vai conseguir desenvolver, tá? Estar sempre em contato com a escola sobre o desenvolvimento da criança, isso é muito importante. Mesmo que você não saiba Nihongo, você contratar um tradutor, ou se a escola disponibiliza o tradutor, você sempre pedir para a escola para que o tradutor esteja presente, para que você sempre entenda o que está acontecendo com seu filho dentro da escola, e não deixe somente ali em cargo da escola, porque como o Cris falou, tem escolas muito bem preparadas? Tem, mas infelizmente são poucas, a maioria não tem todo esse conhecimento, não tem toda essa estrutura e preparo para trabalhar com uma criança bilíngue, né? E buscar estar informado, claro, sobre cada fase, né, e etapa estudantil da criança. Então, o sistema japonês é um sistema diferente do Brasil, as etapas são diferentes, e estar informado e saber o que está acontecendo em cada fase também é muito importante para os pais ter segurança em como conduzir os estudos em casa, né? E, claro, por último, entender ali que criar uma criança bilíngue é um processo, né? Não é igual fazer um bolo, joga isso, coloca no forno, pronto, espera ficar pronto. Não é isso, é um processo. Então, precisa ter estímulo, precisa ter dedicação, paciência, né? Principalmente tempo, né? Então, entender que é um processo, né, que está diretamente ligado, né, com o uso que a criança vai fazer dos idiomas que ela consegue falar. Eu acredito que é isso. Sim. Não, eu quero, né, para vocês têm minha admiração como mães, né? Vocês acham que são muito guerreiras, né? Vir num país que não é o de vocês e criar criança, seus filhos em um lugar onde você não conhece, tem que ser muito guerreiro mesmo, né? Então eu admiro muito isso. E não desistam, porque tem esses projetos como o da Yasue-san, né, da Marcela aqui, que estão aqui para ajudar vocês, né? Então, tudo que vocês puderem se agarrar, não se sintam sozinhas, né? Tem alguém sempre que está ali para estender a mão para vocês, né? Então, tenha esperança que para tudo tem uma solução. Fer, Cris, muito obrigada. Quem diria, né? Eu fico pensando que quando eu cheguei aqui no Japão como professora, primeiro eu tive que aprender teorias linguísticas, bilinguismo já foi um susto. E depois, quando me tornei mãe, eu sabia que eu ia ter que aprender sobre amamentação, fralda, essas coisas, mas sobre teoria linguística, mas é necessário, né? Muito obrigada por trazer essas explicações, porque assim a gente consegue lutar pelos nossos, né? E como o Cris muito bem disse, isso não precisa ser solitário, né? A Fernanda comentou que uma das causas da dupla limitação é a falta de recursos, né? Porque nós, estrangeiros, não sabemos e não temos acesso aos mesmos recursos que os nativos. Então, estamos aqui para mostrar para vocês que nós somos um recurso gratuito, um recurso na língua materna de vocês, para que, né, possamos também estender essa ajuda. Então, nós temos um balcão de atendimentos online. Eu projetei aqui na tela esse QR Code. Você pode agendar um horário para ser atendido individualmente, para ter as suas dúvidas explicadas. A nossa equipe conta com diversos profissionais e também com consultores, né? A Fernanda, o Cris, a professora Ana Carol, já foram nossos consultores de, olha, essa situação acho que seria melhor atendida por vocês. Então, conte com esse suporte, né, para tirar as suas dúvidas, para te conectar com soluções, para te trazer dicas. É um atendimento gratuito, né? Basta que você agende. Ele acontece online, então é abrangente para todas as regiões do Japão. E por último, mas não menos importante, é muito importante para o nosso projeto o feedback de vocês, o retorno de quem participou. Então, esse QR Code, ele é anônimo, você vai poder registrar o que você achou da atividade, se você tem sugestões, tudo isso é muito importante para que o desenho de futuros projetos fique cada vez mais assertivo, cada vez mais bem direcionado para a nossa comunidade. Então, quem estiver aqui e puder
preencher para a gente é muito importante, eu agradeço muito. E para quem assistir esse vídeo depois, né, ele, cerca de 2 semanas, ele é disponibilizado no nosso canal no YouTube. E lá tem todas as outras rodas. Então, se você está participando pela primeira vez, essa roda informativa começou em julho e a gente começou numa sequência, né? A Fernanda já participou conosco falando do sistema educacional japonês, a professora Ana Carolina, que está aqui, já participou conosco falando das diferenças das escolas brasileiras de japonês, de cada etapa. A psicóloga Simone Dohashi trabalha questões sobre o papel da família, sobre o educar. Então, são temas muito necessários, né, para a criação de filhos aqui no Japão. E muitas vezes, após a participação de uma roda, surgem dúvidas na qual você pode agendar um atendimento individual para ter a sua dúvida esclarecida. Então, ninguém precisa se sentir sozinho nesse processo, né? Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, pela contribuição nas perguntas. Fernanda, eu sei que você está no momento de reta final de gravidez e aqui palestrando, muito obrigada. Cris, obrigada pela experiência. Eu sei que hoje a gente teve gente do Brasil, do Japão, então fiquei muito feliz com essa participação. A gente se vê de novo na nossa próxima roda informativa, em dezembro, no final do mês. A gente vai estar ali pertinho do Natal, mas estaremos juntos para falar sobre ensino médio. Então, se você conhece alguém que possa se interessar por esse tema, né, compartilhe esses convites, que mensalmente estamos aqui para falar sobre educação no Japão. Obrigada, viu? Boa noite para todo mundo, bom descanso. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Cris. Obrigada, Fernanda.